Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Venha fazer parte da nossa mentoria. Experimente um mês de nossa mentoria e depois faça a extensão, se assim desejar, para o nosso plano anual. Você vai ter direito a ser acompanhado por mim ao longo de 12 meses no plano anual. Experimente 30 dias fazer a nossa mentoria. Nós vamos, em 30 dias, nos reunir todas as semanas. Uma vez por semana, estaremos por videoconferência, videochamada, conversando, entendendo o seu momento, entendendo o seu planejamento, o seu nível de educação financeira, a sua disponibilidade de investimento, a sua disciplina, o seu grau de maturidade com bolsa de valores, há quanto tempo você está investindo. E vamos, nessas 4 semanas, tentar passar o máximo do nosso modo de enxergar a bolsa de valores. Acredito que será positivo, a experiência será positiva e que vai deixar você convencido de que vale a pena fazer este itinerário por 12 meses. Nós vamos falar sobre estratégias, vamos falar sobre a minha experiência de bolsa, você vai aprender a ter calma, tranquilidade, preparar o seu emocional para lidar com sabedoria com a bolsa de valores, entender a dinâmica, entender o fluxo dos investimentos, o fluxo dos estrangeiros, entender por que os grandes institucionais estão na renda fixa, por que não vão voltar tão cedo, por que a Bolsa vai continuar na mão dos estrangeiros. Mas, Clóvis, eles já retiraram mais de 18 bilhões esse ano na Bolsa, e daí eu vou lhe responder por que eu digo e daí, isso é normal. Vamos falar sobre como identificar boas oportunidades. NVIDIA foi um grande acerto nosso. Clóvis, você errou na Oi. Não, eu errei não, eu fui induzido a erro. Assim como o André Jacuzzi acreditou na Oi, assim como o fundo de investimentos Moar Capital acreditou no Rodrigo Abreu. Assim como a Portugal Telecom, em Portugal, acreditou no Rodrigo Abreu. Então, foram várias pessoas, o Luiz Barsi também, o Luiz Barsi Neto também acreditou no case da Oi. Portanto, veja, o professor Vicente Guimarães acreditou no case da Oi, né? Não faltaram pessoas sensatas que viram com bons olhos o que estava acontecendo. Mas aquilo era apenas uma meia-verdade. E aí sim está o dolo de quem passa uma mensagem com meias-verdades. E por isso a gente mobilizou o Instituto Empresa para abrir um processo contra a Oi, né? Logo no início da segunda recuperação judicial, que foi uma grande surpresa para mim e acredito que para todos, né? Muito bem, mas NVIDIA foi um grande acerto. Erramos com a Oi, fomos induzidos a erro na Oi, mas acertamos muito bem na NVIDIA, né? Assim como acertamos em Prio, outra empresa maravilhosa, né? Que tivemos um excelente nível de acerto. Pois bem, venha fazer parte da nossa mentoria, você não vai se arrepender. Dentre outras coisas, na nossa mentoria, a gente fala um pouco sobre análise gráfica, porque a análise gráfica ela serve para nos mostrar coisas que vão além da análise fundamentalista. A gente concilia as duas visões, né? Então, quando a gente olha para a análise gráfica, a gente consegue perceber sinais do que está acontecendo. Sinais. Então, quando a gente vê aqui um gráfico como este da Vale, a gente vê que num curto prazo, a Vale está em tendência de baixa, num curto prazo, né? Mas ela ensaia uma possível
retomada de tendência de alta, é um ensaio de uma possível retomada de tendência de alta. Vai se confirmar? Só os dias sucessivamente poderão nos dizer isso, os dias que se sucedem, né? Mas, de toda sorte, os gráficos vão nos dando sinais, né? Olha, está fazendo um fundo duplo, um fundo triplo, né? Um fundo quádruplo. O que significa essa região de fundo da Vale? Porque tem mais gente comprando do que vendendo, né, nessas regiões. Quais são os suportes? Quais são os suportes? Até onde pode ir essa queda? Né? Quais são as resistências no eventual retomada de trajetória de alta? Por que falamos que as resistências estão em R$ 66, R$ 69, R$ 78? Por que dizemos que os suportes estão em 66, 65, 60, 57? Qual o sentido disso tudo? A partir de que região se confirma a superação desta linha de tendência de baixa? A partir de que ponto vamos superar essa linha de tendência de baixa? E que importância ela tem para a nossa estratégia? Tudo isso a gente aborda na nossa mentoria, certo? Venha se inscrever, mande um e-mail, clovisfaleiro@uol.com.br e venha fazer parte da nossa mentoria. Muito bem, quero aqui aproveitar para fazer uma reflexão com vocês, aproveitando que ainda estamos finalizando aí o que eu chamo de início de ano, janeiro, fevereiro, né? E aí veja uma reflexão que eu achei muito interessante, por isso trouxe para compartilhar com vocês, que é uma reflexão do que houve com a Bolsa no Brasil e no mundo após a pandemia. Vamos fazer essa leitura juntos, né? Só quem investiu nessas 3 ações comemora 200% de ganho hoje. Desde fevereiro de 2020, a Bolsa Brasileira e Americana experimentaram uma montanha-russa de altos e baixos. Isso é normal, isso é renda variável. Ou você tem um emocional para lidar com esses altos e baixos, ou não entre na Bolsa, fique fora. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Entendendo que isso é normal, aí sim, é preciso saber a hora de entrar e a hora de sair. Tem um time que a gente tem que tentar chegar o mais próximo possível. Cirurgicamente, nunca vamos chegar no ponto de entrada e de saída. Nós podemos chegar por aproximação, por estratégia, de sair aos poucos, de entrar aos poucos, né? Fazendo um preço médio de entrada, um preço médio de saída, né? Precisamos entender qual é o sinal de reversão, que a gente não sai de uma empresa em tendência de alta, porque uma empresa em tendência de alta, o alvo, como diz um amigo meu, é a Lua. Então, você não sai da tendência de alta, vai embora, segue em frente, entendeu? Então, tudo isso é importante para que você entenda. Tudo isso é importante para que você entenda. Muito bem. Dito tudo isso, o que eu queria lhe dizer é o seguinte. Nós temos ações que subiram muito bem desde a pandemia. O início da pandemia foi considerado aí, vamos colocar como data, 20 de fevereiro de 2020, foi o início da pandemia. Foi uma sexta-feira de carnaval, data em que o mercado deu os primeiros sinais de contágio do novo coronavírus. O ápice dos efeitos no mercado financeiro ocorreu no dia 23 de março, quando o Ibovespa atingiu seu ponto mais baixo desde 20 de fevereiro, aos 63.570 pontos, uma queda de 44,5%. Comparativamente, o principal índice dos Estados Unidos, o S&P 500, registrou uma queda de 33,67% no mesmo período. De 20 de fevereiro de 2020 até 20 de fevereiro de 2024, o Ibovespa apresentou uma valorização de 13,38%, enquanto de 23 de março até 20 de fevereiro de 2024, a valorização foi de 104%. Já o S&P 500 registrou uma valorização de 47,5% desde 20 de fevereiro de 2020 até 20 de fevereiro de 2024 e de 122,38% desde 23 de março de 2020 até 20 de fevereiro de 2024.
Desde o início da pandemia, em 20 de fevereiro, as bolsas brasileiras e americanas, representadas pelos principais índices, o Ibovespa e o S&P 500, experimentaram uma montanha-russa de altos e baixos. Inicialmente, houve uma queda significativa devido às incertezas em torno de impactos econômicos da pandemia, com os índices atingindo seu ponto mais baixo em março de 2020. Devemos salientar que o Ibovespa atingiu sua pontuação máxima histórica em 27 de dezembro de 2023, chegando a 134.200 pontos. O S&P 500 em 15 de fevereiro de 2024, atingindo 5.029 pontos. No entanto, ao longo do tempo, à medida que os governos implementavam políticas de estímulos e medidas de apoio econômico, juntamente com o progresso no desenvolvimento de vacinas, os mercados começaram a se recuperar. Durante o segundo semestre de 2020 e em 2021, houve uma recuperação gradual, com o Ibovespa atingindo níveis pré-pandêmicos em alguns momentos. No entanto, continuou a volatilidade a persistir, devido às preocupações contínuas, não só com a pandemia, mas também com as flutuações nos preços das commodities, incertezas políticas aqui e acolá, e outros fatores globais que a gente teve aí nesse período. O comportamento dos mercados da Bolsa brasileira e americana, desde fevereiro de 2020 até 2024, foi influenciado por uma série de eventos e fatores geopolíticos. A pandemia foi o mais significativo, que causou mais volatilidade. Além disso, as eleições recentes em ambos os países desempenharam um papel importante nesse contexto. Nos Estados Unidos, a eleição de 2020 e subsequente transição do poder influenciaram as perspectivas econômicas e a confiança dos investidores. No Brasil, da mesma forma. Ainda tivemos aí os eventos como a guerra na Ucrânia e, mais recentemente, o atentado terrorista do Hamas em Israel. Tudo isso gerou mais volatilidade neste mercado. Das 86 ações que compõem o Ibovespa, apenas 76 estavam sendo negociadas desde 20 de fevereiro de 2020. Destas 76, 42 apresentaram valorização positiva de 20 de fevereiro de 2020 até 20 de fevereiro de 2024, enquanto outras 34 registraram rentabilidade negativa em igual período. Quais as ações mais rentáveis? É essa a resposta que vamos dar agora. 3 ações tiveram uma valorização superior a 200%. E aí se destacaram as empresas de petróleo. Estamos falando de PetroRio, Petrobras, Petri 4 e Petrobras preferencial, a Petri 4, e a ordinária Petri 3 foram as ações que mais subiram. A PetroRio subiu 381,39%. A Petrobras PN subiu 285% e a Petrobras ON 249%, respectivamente. Essas empresas operam no setor de petróleo e gás. A líder em rentabilidade foi a Prio 3, que nós identificamos ela justamente em 2020, ali naquele período pós-correção na Bolsa de Valores. A Prio 3 atingiu seu melhor momento em 18 de outubro de 2023, alcançando o preço de R$ 50,11. Seu pior momento foi em 18 de março de 2020, chegando a 2,07 por ação. Atualmente, o papel está na casa aí dos R$ 46, R$ 47. Então, está aí. Um pouco de contexto, e se a gente tiver curiosidade de ver outras empresas que valorizaram, a gente poderia destacar nessa tabelinha aqui. A gente vê, por exemplo, a SLC Agrícola, que subiu 155% nesse período, BTG 122%, Bradespar 121,75%, Copel 101%, Siderúrgica Nacional 100%. Então, está aí algumas empresas que valorizaram bem neste período que a gente está falando de pós-pandemia até esse início de 2024. O que é que você achou dessa reflexão? Comenta aqui o que você achou dessa reflexão. Como é que você vê a Bolsa de Valores? Esperava essa recuperação da Bolsa? Esperava essa valorização de tantos ativos, né, que performaram bem? Você estava do lado dos pessimistas ou dos otimistas? Porque isso é importante. Onde você está posicionado? Se está do lado dos pessimistas ou dos otimistas. Isso vai fazer, no final das contas, muita diferença. Você deve estar acompanhando a subida das ações da Oi, não é verdade? Imagino que sim.
que você esteja acompanhando este assunto, a subida das ações da Oi. Elas dispararam aí mais de 129%. Mas precisamos olhar este movimento com cautela. Da mesma forma como ela está subindo com força, ela pode despencar com força, né? Elas saíram de 0,62 centavos e foram até R$ 1,42, no intraday chegaram ali próximo de R$ 1,50. Mas, ao mesmo tempo em que elas estavam subindo, decorrente de um movimento de compra de papéis por um fundo de investimentos, falaremos isso em outro vídeo, os aluguéis de ações não paravam de subir. Os aluguéis de ações não paravam de subir. Então, temos que ter atenção, porque da mesma forma que a gente está vendo, a ação da Oi subindo por conta da compra desses investidores, do outro lado, a gente está vendo o aluguel de ações também acelerando. Então, me parece que isso é uma espécie de seguro. Quem está fazendo a empresa subir está se preparando para uma eventual queda. Você não sabe o que está acontecendo. Aí se anima com a alta, diz, agora vai, cuidado, cuidado. Ao meu ver, as ações estão aí sofrendo movimentos especulativos. Eu acho que se você está fora de Oi, continue fora. Né? Continue fora para não se machucar. Esse é o meu sentimento. Esse é o meu sentimento neste momento, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e veja os próximos vídeos que falaremos mais sobre essa alta das ações da Oi. Fique com Deus. Tchau.